obras e livros, é que o Bom Jesus teria nascido com uma capela feita aqui nos finais do século XV, 1495, 1500 ou nos inícios do século XVI. Uma capela dedicada a Santa Cruz teria sido fundada pelo arcebispo Dom 22. Está enterrada em Roma, não é? Sim. Em 1522 essa capela foi reformulada e construiu-se uma nova capela, que outros atribuem como a verdadeira fundação de um cônego da Sé, de um deão da Sé, Dom João da Guarda, que era um familiar, entre aspas, era um colaborador do Dom Diogo VI. Estamos na altura do Manuelino e possivelmente essa capela de 1522, que alguns dizem que era uma capela já em grande, devia ter sido feita ao estilo Manuelino, que era o estilo verdadeiro da época, e era aqueles indivíduos, não sei se foi tudo. Não tem, não. O senhor devia fazer como o Carvalho Homem. Anda a falar ali. Chegou à janela. Vocês calem! Deixem-nos trabalhar. E então, ou 1500, 1498 ou 1500 e 1522 eram as datas tidas para a fundação de uma primitiva capela dedicada a Santa Cruz. Bom, num artigo, e depois em duas ou três comunicações, vai sair também na Braca. No próximo número da Braca Augusta vai ser todo dedicado a Bom Jesus. De passo em passo, eu fiz recuar a fundação de uma primeira capela ao século XIV, a 1342, com o máximo 1341, por dois motivos. Primeiro porque houve uma confraria aqui em Braga, chamada Confraria da Santíssima Trindade, que se dedicava aos retratos cativos, ligada às guerras, não sei. E que em 1372 diz que cerca de 30 ou 40 anos antes era costume os irmãos da confraria irem em romagem à capela de Santa Cruz. Logo, existiria aqui uma capela que em 1373 ou 74 se diz que há 35 anos que havia uma confraria que vinha até aqui a Brasil. Já havia romagens, porque certamente vinham os irmãos, os confrades, mas viria outra gente. E a partir daí só há um acontecimento importante que justifica a construção dessa ermida, que se deve a Dom Gonçalo Pereira, que esteve na Batalha do Salado em 1340. E atribuiu a vitória das armas cristãs e do exército português à devoção que ele tinha a Santa Cruz. Porque o filho dele, Dom Álvaro Gonçalves Pereira, também esteve lá com as suas hostes, juntamente com o pai, como Dom Gonçalo Pereira, levava arvorada no topo da sua hoste, à frente da sua hoste, precisamente o estandarte com uma relíquia da Santa Cruz. E eles atribuíram a vitória do Salado precisamente a Santa Cruz. Ora bem, o Afonso XI de Castela, que se tinha amantizado com outra senhora e tinha deixado a filha do Augusto IV, a Dona Maria, não é? E que acabou por pedir auxílio ao Afonso IV. O Afonso XI é o sábio. Afonso XI, isso é o Afonso XI de 1340. Bom, ele atribuiu, por sua vez, o Afonso XI atribuiu a vitória do Salado à Senhora de Guadalupe, que também era uma capelinha que já existia antigamente, ligada também à conquista cristã, e a partir de Guadalupe se fez uma grande construção, digamos assim, conjunto arquitetónico, não existe lá a Senhora de Guadalupe, e que teve digamos, a sorte ou a aventura de ter posto lá uma ordem religiosa, os franciscanos, que mantiveram o culto e foram ampliando cada vez mais aquilo. Ora bem, no Gonçalo Pereira, possivelmente, não há outro acontecimento perto de 35 anos antes em que essa confraria diz que vinha aqui, não há outro acontecimento mais importante que essa Batalha do Salado, em que o arcebispo de Braga esteve presente. E como é que faz a ligação ao Gonçalo Pereira aqui? Ao Gonçalo Pereira, exatamente, é a devoção que ele tinha a Santa Cruz, fundou uma capelinha aqui no monte, desta encosta do monte. Agora pode perguntar-se, existiria já aqui alguma coisa de vestígios romanos? Não sabemos, mas era até natural que sim. Ora bem, depois durante o século, nos finais do século XV e nos princípios do século XVI, a gente vai de documento em documento e encontrei uma referência de que existia uma ponte nos inícios do século XVI chamada a Ponte de Santa Cruz,
e São Pedro d'Este. E o caminho de Santa Cruz, logo nos inícios do século XVI. Quer dizer, o facto de existir um caminho de Santa Cruz e uma ponte de Santa Cruz era sinal que era um caminho muito frequentado. E a rua Santa Cruz. Certo. Esse caminho Santa Cruz, Santa Cruz. São Pedro d'Este. Isso é a Estrada Romana. Eu não meti nisso, tive essa referência, mas não fui. Mas se era mais um argumento forte para ter mudado o nome do caminho romano para Ponte de Santa Cruz. Mas sinal que vai ao Liberpida. Sim, eu sei. E tem lá 10 ou 12 referências à Estrada Romana. Sim. Pronto. Já no século XI. Mas eu digo isso desse pequeno feito, digo isso. Quer dizer, se mudou de nome, ainda bem mais em reforço. Claro. Quer dizer, era um local de muita frequência de peregrinação. E Braga também foi um centro, além de ser o caminho de Santiago, também em Braga terminaram muitas peregrinações medievais. E visitavam naturalmente, possivelmente subiriam até aqui. Porque estava ligado à Reconquista, estava ligado a... Bem, outro argumento para mim também quase decisivo, é que num missal dos mais antigos, ou possivelmente mais antigo, que existia aqui no Rico Bretarense, e o Kinsey depois fala que era um missal moçárabe, que datará de 1340 ou de pouco antes, foi instituída a comemoração da Batalha de Salado. Quer dizer, precisamente com o próprio arcebispo. Quer dizer, conjuga-se uma série de fatores que mostram que em 1300... Também tem a ver com o cruzeiro que está na Serra de Oliveira. Sim, talvez. Bem, há um ou dois exemplos em Évora, numa cidade de Évora, ou Beja, qualquer coisa assim, mas eu não meti nisso. Quer dizer, há aqui a concentração de uma série de acontecimentos, para além da relevância do Conselho. E essa da Irmandade da São Dício Trindade. Quer dizer, há 30 ou 35 anos que já era costume fazer peregrinação. Ora, isto desdiz muito daquilo que passa por ser lenda, que existiu aqui uma cruz em madeira, provisória, não sei o quê. Não, desde o princípio há aqui uma estrutura definitiva. Podia ser modesta, mas definitiva. Pertence a este? É São Pedro d'Este. São Pedro d'Este. Agora é Penões. Mas ficava nos limites entre Santa Eulália de Penões e São Pedro d'Este. Aliás, a ponte, o caminho de Santa Cruz e a ponte de Santa Cruz, eles acabaram com essa designação quanto a mim mal, que era daquele lado ali que se fazia o acesso. Mas é esta verdade. Pronto. Isto conduz a quê? A duas conclusões importantes. Uma das coisas que vocês podem ver também excessivamente repetido é que o Bom Jesus é uma réplica do Sacrimonte italiano. É maravilhoso. Quer dizer, ficaram impedidos por causa das conquistas romanas de ir à Terra Santa, e então houve que inventar um calvário, não sei o que era. Ora bem, primeiro, os cristãos nunca estiveram, mesmo com a tomada de Constantinopla, os cristãos nunca foram impedidos praticamente de ir à Terra Santa. E o Vitorino Magalhães Vidinho mostra isso claramente, porque as relações económicas nunca foram interrompidas. Havia contratos, sim, condições de circulação, mas nunca foram interrompidas. Mas há apenas 2 Sacrimonte italianos anteriores ao século XVI, antes de 1550, de onde poderia ter vindo alguma influência. O que é que eu verifiquei até hoje? É que não há referência de nenhum viajante, nem nenhum peregrino português à Terra Santa ou à Itália que tenha trazido influências, inclusive o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Porque se diz também que os Sacrimonte foi Dom Bartolomeu dos Mártires, ora, tudo isso cai por terra, quer dizer, não há fundamento. E mais, é que este tipo de devoções, vocês sabem bem isso, este tipo de devoções não precisa de imitações, são coisas que surgem espontaneamente. Quer dizer, um sistema de um comportamento, se quiser, antropológico das pessoas, faz surgir estruturas em situações diferentes, sem haver nenhum contacto com o mesmo tipo de religiosidade e o mesmo tipo de comportamento. Não é? Para além de tudo isso, para além de não há informações diretas de qualquer influência do Sacrimonte. Isso é posterior. Depois poderá ter havido, porque de facto generalizaram-se. E a haver influências do Sacromonte, e não podemos ir buscá-los à Itália, que é outra coisa que eu lá digo, mas sobretudo à Alemanha, ao norte da Alemanha, onde aparecem das primeiras ou capelas, ou dedicadas a Santa Cruz, ou dedicadas a outros santos, mas onde se faziam algumas romagens e onde se fazia o passo do Calvário. E estes calvários começaram por ser passos sem estruturas fixas, das pessoas que se juntavam e recriavam os passos da paixão.
era uma espécie de teatro ao vivo, que depois foram sendo assinalados ou com cruzes no princípio, ou com estruturas amovíveis até acabarem em estruturas, em capelas definitivas. E essas capelas já existiam aqui no século XVI. Já existia aqui uma estrutura definitiva no século XVI, muito antes do Sacromonte. Por conseguinte, a conclusão que eu procurei forçar um bocadinho nos documentos é que o Bom Jesus do Monte é dos primeiros Sacromonte, sem ter nada a ver com os de Itália, e dos primeiros da Europa. E a ter correlações. Poderá haver esse tipo de correlações mais com o norte da Alemanha, que nesta altura representava ou cristalizava o tipo de relações que nós temos com o exterior, que era sobretudo com Flandres e com a Alemanha. Não era com a Itália. Existiam com a Itália, mas o tipo de relações económicas e culturais, basta pensar do século XVI, era com a Alemanha, com a Flandres. Portanto, desdizendo tudo aquilo, e os Sacromonte, os italianos, pronto. Quer dizer, é uma coisa de certo modo polémica, mas fiz isso intencionalmente até para colocar a discussão. Se há outros com outros dados, quem quiser aceita, quem não quiser isto não é argumenta assim, ao contrário. Exatamente, e justifica. Depois estes escadores, isto no século XVI já existia. E existia aqui um ermitão, isto era uma coisa particular, pertencia ao Dião, ou depois o Dom Diogo de Sousa foi atribuído ao Dião, ao Dom João da Guarda, e deixou aqui os seus familiares tomar conta disto, não é? E depois, durante o século XVI e depois durante o século XVII, existiram aqui uns ermitéis que tiveram de certeza um papel fundamental na cristalização destas peregrinações, que eram os indivíduos que estavam aqui permanentemente. E isto já existia aqui um ermitão, exatamente nesta altura, século XVI. A questão, para lá de ser o mais antigo, é também, como costumo dizer, o mais complexo, porque este conjunto de escadórios... Era isso que eu ia dizer agora a seguir. Estes espaços já existem com capelas no século XVI. Porque em 1629 fundou-se a confraria chamada Confraria de Bom Jesus do Monte, que tirou a partir daí o nome à Santa Cruz. Até 1619 era Santa Cruz. Mas depois, a partir de 1629, criou-se a confraria e tomou o nome de Bom Jesus do Monte. Ora, nesta altura da confraria, a própria confraria, diz que existiam já umas capelas que eram insuficientes para ter as imagens. Logo já existiam capelas. Falta saber exatamente quando aquelas começaram a existir. Mas existiam. A confraria tem quase 400 anos. E depois, isto foi-se sempre modificando ao longo do século XVI. Esta estrutura foi refeita quando? E já vamos chegar lá, rapidamente. E depois no século XVII, sobretudo em 1629, já existia uma estrutura semelhante a esta, não é? Em 1629 a confraria ampliou isto e diz lá a própria confraria, nos estatutos da confraria, que se recriaram também as festas e os teatros, digamos assim, em torno destes calvários. Quer dizer, havia de facto representações ao vivo, nesta altura já certamente em frente a capelas definitivas. Mas anteriormente, certamente, a estruturas amovíveis, de pinturas, de estruturas de madeira, qualquer coisa. E anteriormente, possivelmente ainda, apenas de representações de teatro. Teatro, ao vivo. Não sei, a partir de 1629 começa a nascer esta estrutura na forma que nós a temos aqui. Foi a confraria, sim, foi na confraria, precisamente na confraria, que se construiu um primeiro escadório e que tomou naturalmente uma feição barroca. Não é? E foi esta estrutura que permaneceu até o Dom Rodrigo de Moura Teles. Foi arcebispo de Braga entre 1505, 1705 e 1720. E até esta altura, digamos, a capela que existia, o edifício que existia, estava aqui neste patamar, aqui em frente. Aqui em frente. A implantação da capela, digamos, do santuário, está o jardim. Está o jardim, exatamente. E era planta circular, planta oval. Carlos Amarante, quando se iniciou esta estrutura aqui, fez um levantamento topográfico, vária, que mostra precisamente a feição da primitiva capela, basicamente era uma capela de estrutura. E 1755 o terremoto sofre uma... Ora bem, como o Dom Rodrigo de Moura Teles, depois durante o século XVI, ele morreu, não estava isto tudo ainda concluído, mas esta estrutura do escadório e a maior parte das figurações que estão aqui são dessa altura, da segunda metade do século XVII. No século XVIII, para acabar. Teremos que convencer. Quem é que é o popular?
materialmente que as teorias Não, tu podes dizer assim. Não, tu podes dizer assim, vem a primeira capela de Santa Cruz, 1340, o arcebispo morreu em Onde é que ela está? 1938, não pode, olha, o que pode ter acontecido, não acontecia normalmente nestes montes, é que assentavam em altares gentílicos ou romanos. É muito provável, não é? Era provar isso. Porque certamente o que existia isto também foi tudo removido, foi tudo. Não é? Sim, foram levados a lutar. Exatamente. mesmo que existisse a capela aqui, mesmo que ela fosse ali, neste momento a cota estão também elas alteradas, que isto já estive abaixo. Sim. Aliás, foi nessa altura que apareceu, que estão ali os escudos E não do... havia arqueologia Está lá. nessa altura. Havia, mas os arqueólogos andavam noutra. Ainda se escrevia, E ainda se foi escrevia com CH. foi nessa altura que apareceu o escudo e o brasão do Jorge da Costa. Apareceu nessa altura? Apareceu aqui e está ali gravado na parede, tal como a lápide do João da Guarda, de 1522. Estão ali gravados. Baixado. Exatamente. A complexidade do pescador é interessante perceber, é uma própria catequese ao vivo, não é? O pescador E esse primeiro escadório era cheio de simbologias pagãs, as fontes eram dedicadas aos deuses pagãos. E depois foi sendo alterado, foi sido cristianizado, digamos assim. E foi esta estrutura que se manteve, grosso modo, até à segunda metade do século XVIII, ainda parece que Dom Gaspar de Bragança, graças à ruína e talvez, e também já não, o próprio edifício já não comportava a atração de gente, que já era muito grande nesta altura. As romagens agora ficaram cérebros em todo lado e há muitas notícias da grande concentração de gente que se fazia aqui. Na segunda metade do século XVIII começou-se a fazer então esta estrutura e a completar aquilo que nós vemos aqui. Em 1811 finalizaram a... Em 1782 começou a primeira 1782 a construção da igreja. Só por muito. E nessa altura, nesta segunda metade do século XVIII, mas vários. Inclusive, o Carlos Amarante ganhou o concurso contra um mestre padreiro, por azar não era familiar do José de Gregário. Eram mestres, eram arquitetos, eram indivíduos com qualidade. E quando foi para colocar estes escudos, são uma pedra só. Aquilo lá não é onde faz o Castro da Lei. Aquilo que era o e estas colunas, quer dizer, ninguém conseguia levantar e colocar estas colunas no sítio. E foi um mestre pedreiro, mas um beijinhoga qualquer, para trazer e colocá-las no sítio. Quer dizer, eram vários artistas, é evidente. O projeto era do Carlos Amarante. Colunas de uma pedra só. Foram buscá-las a Doninho com uma cáfila de 40 juntas depois, para as poderem transportar. E depois o carro enterrava-se, tiveram que fazer umas pontos oficiais. E depois isto foi em 1911, o que está aqui, depois é tudo o que está lá dentro e fora, aqui é tudo. O Carlos Amarante parece que fez isso por um preço muito baixo. O Carlos Amarante, mas o Carlos Amarante era um familiar de Dom Gaspar, não é? Mas o Carlos Amarante depois também